Este seletor é utilizado para selecionar o último número da conta. Este circuito nos permite realizar um contador que conte desde 0 até qualquer número que fixamos, menor de 14. Para isso bastará realizar algumas pontes entre as saídas do contador A, B, C e D e as entradas 1, 2 e 3, como se descreve a seguir. O circuito. O circuito tem três partes claramente diferenciadas. Por um lado, está o circuito oscilador, realizado a partir de portas NOR que gera uma frequência de relógio para que as saídas do contador avancem de forma lenta. Por outro lado, encontramos o circuito contador e os diodos LED de saída com as suas correspondentes resistências limitadoras. A última parte é um circuito lógico combinado que consiste realmente em uma porta AND de 3 entradas. Todas as suas entradas estão colocadas a nível alto mediante as resistências R7, R8 e R9. Desta forma, sem conectar nenhuma das entradas a nenhuma saída, o circuito não conta, já que há um 1 na entrada PE e na saída aparece o que há nas entradas A, B, C e D. O capacitor, C1, serve para eliminar possíveis impulsos de frequências elevadas que poderiam fazer avançar indevidamente o contador. Funcionamento. A regra para fazer um contador é dar reset com os 1 do código seguinte do último número da conta. Isto pode parecer um pouco complicado, mas é mais simples do que parece e você vai entendê-lo melhor com um exemplo. Suponhamos que queremos que conte desde 0 até 7. Para isso utilizaremos o 8 é igual a 1000, QD igual 1, QC igual QB igual QA igual 0, para carregar o contador, já que depois do 7 o seguinte tem que ser o 0. Do número 8 usaremos só o bit que está no 1, de forma que conectaremos a saída D a qualquer uma das entradas 1, 2 ou 3. Como já explicamos anteriormente, se não conectamos nada às entradas da AND, 1, 2 ou 3, o contador não conta. Colocamos 3 entradas porque só o 15 tem 4 1 e depois do 15, 1, vem o 0, 0000, de forma que não seria necessário. Mas isto nos impede contar de 0 a 14, já que o 14, 110, é o último número, de maneira que tem que ser usado para carregar o 0000 no contador. Por isso, o último número até o que podemos contar é o 13. Como todas as entradas estão a nível alto, não é necessário conectá-las todas, basta ligar uma para que o circuito funcione. O número mínimo que podemos contar é desde 0 a 1, e para isso devemos conectar a saída que tem nível alto do número 2 igual 0010, QD igual 0, QC igual 0, QB igual 1, QA igual 0, quer dizer, a saída B, a uma das entradas 1, 2 ou 3. Experimento 1. Vamos fazer um circuito contador desde 0 a 4, portanto, devemos usar o 5 é igual a 0101, QD igual 0, QC igual 1, QB igual 0, QA igual 1, para carregar o 0. Para isso conectaremos as saídas A e C a duas das entradas 1, 2 ou 3. Podemos provar conectando a qualquer uma delas indiferentemente e comprovaremos que não influi no funcionamento. Experimento 2. Vamos comprovar que se conectamos a saída A com uma das entradas 1, 2 ou 3, o circuito não conta. Isto acontece porque estaríamos contando desde 0 até 0 e utilizaríamos o 1, QD igual 0, QC igual 0, QB igual 0, QA igual 1, para carregar, conectando a saída A. A tensão da fonte impulsiona as partículas de modo a ligar o 4011. Uma pequena carga é impulsionada pelo 1 nanofarad que se junta a outra vinda do pino 15, 4029, que geralmente inicia negativo. As duas seguem para o capacitor de 22 microfarads, funcionando como um fio. Parte da carga segue maior para o resistor de 10K e a menor vai pelo de 1 mega. As entradas 1 e 2 ficam negativas, 0, tornando a saída 3 positiva, 1, e as entradas 5 e 6 também. A saída 4 fica negativa aumentando a carga no capacitor. Quando o capacitor chega ao máximo, a saída 3 e as entradas 5 e 6 ficam sem receber carga e começa a puxar de volta a pouca carga que foi para as entradas 1 e 2. Em dado momento,
Estas se tornam positivas, levando a saída 3 a ficar negativa junto com as entradas 5 e 6 também. A saída 4 fica positiva puxando a carga acumulada no capacitor. Novamente o capacitor chega ao máximo não recebendo mais carga da saída 3, que passa a carregar negativamente as entradas 1 e 2. Em dado momento, estas se tornam negativas tornando a saída 3 positiva e todo o ciclo se reinicia. Na parte referente ao acionamento do 4029, via 4011, pode-se observar que o U3A inicia com as entradas 1 e 2 positivas e levam a saída 3 ao negativo. Essa é a única situação em que ocorre alteração. Qualquer alteração nas entradas, a saída 3 muda para positivo. O mesmo ocorre com a saída 4, mas invertido. De positivo passa para negativo, 0. Toda essa combinação tem duas finalidades: ativar o pino 1 do 4029, pois é este que habilita o funcionamento do CI, e desativá-lo ao final da exibição. Pela configuração inicial, sem fazer conexões com os fios A, B, C ou D, temos a saída 4 tornando a entrada 8 positiva e a 9 também positiva. Isso torna a saída 10 negativa junto com as entradas 12 e 13. A saída 11 fica positiva impossibilitando o start do CI. O mesmo ocorre se conectarmos o fio A em 1, 2 ou 3. As saídas do 4029 estão sempre negativas. Quando acionadas, que é o caso, torna o primeiro pino, que é o 6, positivo, que é a mesma configuração inicial sem nenhum fio. Se conectar os fios B e C, teremos as saídas 11 e 14 ligadas ao positivo, acionando o pino 1. Ao chegar no pino 14, este ficará positivo, mas, como o pino 11 havia invertido a situação, o 14 vai desfazer essa inversão, desligando o pino 1, restartando o CI. Aqui as conexões foram a B e C. Isso significa que seria 0, 1, 1, 0, o que corresponde ao 6, né? Então ele está contando lá até o 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e conta de novo. Aí você pode alterar e contar, vamos supor, até 4. Vamos trocar aqui. Então, para ser 4, 1, 2, 3, 4, porque eu marquei ele como 5. E para marcar até o 5, a gente tinha que pegar o A, que é esse primeiro, e o terceiro, que aí seria 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele contaria até 5, quer dizer, até 4, né? Chega no quinto ele volta.